Senhor presidente Mozarido Cavalcante, senhores senadores, senhoras senadoras, primeiramente um registro rápido. A presidente Dilma já fez a escolha, no último final de semana, do procurador Rodrigo Janot para o cargo de Procurador-Geral da República, no lugar do Dr. Roberto Gurgel, no biênio de 2013-2015. Eu considero a escolha acertada sempre que o mais votado é escolhido. Por isso, desta feita, concordo com a indicação da presidente, em razão de ter respeitado exatamente aqueles que o elegeram no âmbito do Ministério Público. Sempre exerceu suas funções com sobriedade, o Dr. Roberto Gurgel, que merece as nossas homenagens. Sobriedade, retidão e espírito público, virtudes que sempre o guiaram em suas atividades perante esta Corte como chefe do Ministério Público, disse o presidente do Supremo, Joaquim Barbosa. Eu destaco a importância do Dr. Roberto Gurgel nesse julgamento do Mensalão. Certamente a sua participação foi essencial, com um elevado grau de independência, com absoluta independência, com competência, ousadia, muita coragem mesmo. O doutor Roberto Gurgel cumpriu seu dever e possibilitou esse julgamento memorável do Mensalão, agora em sua fase final. Disse o ministro Celso de Mello: na realidade, o doutor Gurgel, no desempenho de suas atribuições como Procurador-Geral da República, revelou o significado que deve ter para a vida do país e para a vida de seus cidadãos, bem assim para a preservação da integridade do regime democrático, a prática responsável e independente das altíssimas funções institucionais do Ministério Público. Disse o ministro Celso de Mello, o decano da Suprema Corte. Em abril passado, os procuradores da República de todo o país foram às urnas para escolher o seu chefe, o chefe do Ministério Público Federal. E o doutor Rodrigo foi o primeiro colocado nesta eleição. Por isso, a sua indicação é coerente com a vontade do próprio Ministério Público Federal. Registro também, senhor presidente, um lamentável episódio ocorrido no Paraguai. O Paraguai presenciou no último sábado uma chacina. 5 pessoas morreram na noite de sábado após um ataque do grupo Exército do Povo Paraguaio a uma fazenda de Tacuati, a 400 quilômetros de Assunção. Segundo o jornal Paraguai Última Hora, a propriedade pertence ao brasileiro Renato Rezende Barbosa. Seriam 5 brasileiros vítimas desta chacina. É o primeiro ataque deste grupo após a posse do presidente Horácio Cartes. A guerrilha atua nos departamentos de São Pedro e Concepción, os mais pobres do país. Este último faz fronteira com o Mato Grosso do Sul. Segundo a polícia, o ataque ocorreu no início da noite, quando um dos funcionários da fazenda, seu chefe de segurança e outros 4 guardas foram cercados e rendidos por 10 ou 12 homens armados e vestidos com uniforme camuflado. Eu faço esse registro, senhor presidente, para alertar o governo brasileiro. Nós imaginamos que possa ser uma espécie de revide à posse do novo presidente eleito. Desde a posse do presidente Federico, depois do impeachment de Lugo, tivemos tranquilidade para os brasileiros no Paraguai. Os chamados brasiguaios se relacionavam de forma excepcional com o então presidente. E nesse período, nesse interstício, desde o impeachment até a posse do último final de semana,
nós tivemos um período de paz e de tranquilidade para que os brasiguaios trabalhassem e produzissem no país vizinho. Agora, esse primeiro episódio, é bom que o governo brasileiro tenha consciência da sua responsabilidade em relação a esse fato e atue com rigor para impedir que outros brasileiros possam ser vítimas de chacinas desta natureza que nós lamentamos profundamente, porque o objetivo dos dois países deve ser a relação pacífica, cordial, diplomática e produtiva, sobretudo, já que temos interesses comuns no plano econômico. Era esse o registro que queria fazer em relação a essa questão, senhor presidente, mas abordo questão da maior importância para o Poder Legislativo. Faz tempo que o governo vem usando e abusando de forma não republicana do instrumento da medida provisória. Esse é um assunto cansativo. Além das medidas provisórias saírem da origem com vícios de inconstitucionalidade por tratarem de temas diversos, elas são usadas no Congresso Nacional para atender os interesses do governo. Há algum tempo apresentamos dessa tribuna um balanço sobre as medidas provisórias em tramitação. Mais uma vez, gostaria, senhor presidente, de apresentar aqueles números para ilustrar bem em que se transformou esse instrumento da medida provisória. Os números evidenciam a banalização. Durante o governo Dilma, foram editadas 102 medidas provisórias tratando dos mais diversos temas urgentes ou não, relevantes ou não. A maior parte tratando de inúmeros assuntos desconexos no mesmo texto. Enfim, desse total de 102 medidas provisórias, 67 foram convertidas em lei. Uma delas foi revogada. 18 delas tiveram sua vigência encerrada, ou seja, caducaram. Aliás, um número expressivo que pode ilustrar bem a total falta de urgência e relevância das matérias, pois se assim fossem, o governo teria minimamente se esforçado para vê-las aprovadas. 12 medidas provisórias ainda encontram-se em tramitação. 4 foram declaradas prejudicadas. Outro número que reflete bem a banalização da medida provisória, pois foram prejudicadas por terem sido absorvidas pelos relatórios de outras em tramitação. Aproximadamente 20% das medidas editadas no governo Dilma perderam a validade. Esse número evidencia a banalização generalizada. É o caminho mais curto escolhido pelo governo para legislar. É a banalização desenfreada desse instrumento autoritário. Mandar para o Congresso é uma decisão que não obedece ao menor espírito público, ao entendimento político ou ao critério técnico. Muitas delas são editadas alterando outra medida provisória que sequer foi aprovada pelo Congresso, criando instabilidades e inseguranças jurídicas na legislação do país. Em resumo, as modificações legislativas promovidas por essa intensa sucessão de medidas provisórias são tantas, tão frequentes e tão súbitas que fica difícil entender com clareza as políticas que o atual governo pretende executar. Sem contar que a desorganização contamina o ambiente de negócios do país, ou você acha que alguém vai investir no Brasil nessas condições? O governo encaminha a medida provisória e não tem a menor ideia de como ela sairá daqui, mesmo dispondo dessa ampla base aliada nas duas casas do Congresso Nacional. Nem o governo sabe o que sai daqui no miolo de uma medida provisória. Senhor presidente, é reflexo do sistema
que vigora no Brasil. Nós estamos sob a égide de um presidencialismo forte e é inegável que reformas de profundidade só ocorrerão quando tivermos um presidente moderno, mudancista, com a ousadia necessária para promover mudanças, retirando-nos nesse estágio de atraso em que nos encontramos institucionalmente. Estamos amarrados a estruturas superadas, porque desde o plano real não se deu um passo à frente, não se fez uma reforma de profundidade. As medidas provisórias significam exatamente este cenário de supremacia do Poder Executivo sobre o Legislativo, num período em que o Congresso brasileiro vive o maior desequilíbrio da representação popular de toda a nossa história. Esse sistema promíscuo de cooptação dos partidos políticos para a base de apoio ao governo, de cooptação de todos os políticos suscetíveis às luzes da ribalta, ou seja, a esse chamariz que é o Tesouro Nacional, na distribuição de recursos, não apenas através de emendas parlamentares, mas através dos favores, das concessões, das benesses oferecidas, através do aparelhamento do Estado, com o loteamento dos cargos entre aqueles que se tornam apaniguados, porque há a sombra do poder no país. Esse sistema é a causa deste lastimável cenário em que o Executivo se impõe através das medidas provisórias e as reformas não acontecem. Não acontecem porque não há interesse. Não há interesse porque prevalece o imediatismo, o oportunismo de quem governa e que não enxerga além do horizonte temporal do seu próprio mandato. Porque se tivesse visão estratégica de futuro, certamente reformas ocorreriam como a tributária. Se o sistema federativo promove o maior desequilíbrio entre os entes federados, um desequilíbrio que sacrifica especialmente os municípios brasileiros, se esse sistema federativo está desequilibrado, é inegável que este pacto novo, um novo pacto federativo, passaria também por uma reforma tributária que viesse a estabelecer justiça fiscal e justiça distributiva, com os recursos sendo distribuídos proporcionalmente às missões que são impostas a todas as unidades da federação, fato que não ocorre atualmente. Eu repito, presidencialismo forte nesse sistema, cabe à presidência da República assumir a parcela maior de responsabilidade pelas reformas urgentes no país. E, lamentavelmente, a presidência da República não tem demonstrado interesse em promover reformas. Eu concedo à senadora Ana Amélia a parte com grande satisfação. Caro senador Álvaro Dias, eu estou acompanhando o seu pronunciamento, mas volto ao tema do Paraguai, porque tive a honra, junto com o senador Roberto Requião e o senador Luiz Henrique da Silveira, e em nome da Comissão de Relações Exteriores, a ter acompanhado na quinta-feira a posse do novo presidente Horácio Cartes. E nessa posse, o discurso do presidente foi enfático em relação às questões de segurança jurídica e a previsibilidade. E isso realmente acontece 2 dias depois da posse, em que ele declarou guerra não apenas à pobreza, mas também guerra ao crime organizado. Quem mata e sequestra é criminoso, não dá para dizer outra coisa, é bandido mesmo, né? Isso é um terrorismo, digamos, condenável sob todos os aspectos. Cria um ambiente também para saber se
essas pessoas, esses trabalhadores, eram brasileiros ou brasiguaios, né, que sofreram já. Vossa Excelência acompanhou muito esse trabalho. E os representantes lá também continuam agora apostando que haja paz no campo. Por outro lado, também o presidente e os dirigentes das cooperativas que trabalham lá, que são de brasileiros e brasiguaios, estão muito interessados. E veja só que coisa interessante, senador Álvaro Dias. O Brasil e a nossa Embrapa, que é uma empresa referência mundial, faz acordos com países africanos, que estão muito longe de nós, mas, claro, merecem ter esse apoio, e o Paraguai, que está aqui do nosso lado, que integrava até pouco o Mercosul, não recebe o mesmo apoio. Então, nós vamos solicitar, espero que Vossa Excelência também nos ajude, a Embrapa a criar uma parceria, porque eles têm uma grande necessidade de conhecimento, de tecnologia na área da biotecnologia, na produção de grãos de todas as áreas, que o Paraguai hoje é um grande protagonista nesse setor. É também um país exportador e usa os portos do seu estado, Paraná, para fazer essa exportação. Então, eu concordo com Vossa Excelência, é preciso apurar as responsabilidades disso para não voltar aos conflitos que nós, Vossa Excelência e outros senadores, acompanhamos dramaticamente aqui no Senado Federal, dando voz e vez a esses representantes dos brasiguaios. Então, é uma situação muito delicada essa. Esperamos que o governo brasileiro também ajude o novo governo a ter uma solução para esse grave conflito que pode ter proporções aí muito mais graves do que a que nós já vimos, que já são de todo condenáveis. Muito obrigado, senador. Obrigado, Vossa Excelência, senadora Ana Amélia. A nossa preocupação em alertar o governo brasileiro é exatamente os equívocos diplomáticos cometidos pelo Brasil, sobretudo em relação ao Paraguai. São inúmeros os equívocos diplomáticos dos últimos anos, mas em relação ao Paraguai extrapolamos os limites do bom senso. Na semana passada, li desta tribuna um artigo de Rubens Barbosa, ex-embaixador, ex-diplomata, e embaixador em Washington, sobre exatamente os equívocos da diplomacia brasileira, com um foco especial nos erros cometidos nesse relacionamento com o país vizinho, o Paraguai. E o erro crucial foi exatamente ao de tentar intervir num processo interno, afrontando a soberania paraguaia, quando aquele país, com apoio popular, inclusive, da Suprema Corte, decretou o impeachment do presidente Lugo. E, na esteira desse processo de impeachment, o Brasil, apoiado por outros países da América Latina, o Brasil e outros expulsaram o Paraguai do Mercosul para proporcionar o ingresso da Venezuela de Hugo Chávez. Foi outro equívoco brutal do governo brasileiro em relação à política externa voltada para o Paraguai. E equívoco que nós apontamos aqui há mais tempo foi quando o governo brasileiro se dispôs a pagar mais pela energia paraguaia de Itaipu, da binacional Itaipu. Surpreendentemente, aliás, é parte também do artigo de Rubens Barbosa, não entender como o governo brasileiro, depois de afirmar taxativamente que não havia razão para o reajuste das tarifas, porque tecnicamente o que se fazia era o correto, e depois nós sabemos que existiram outros interesses não revelados, interesses clandestinos, que motivaram o governo brasileiro a mudar de posição naquela ocasião. São erros que se sucedem, mas agora nós estamos diante desse fato, senador Cristóvão Buarque, desse fato que exige uma presença competente do governo brasileiro. É evidente, sem invasão de competência, sem orientar a conduta que deve seguir o governo paraguaio, mas na defesa dos nacionais, na defesa dos brasiguaios, que possam ser alvo predileto para novas chacinas praticadas pelo grupo denominado Exército do Povo Paraguaio. Certamente, neste caso, um sinal de alerta ao novo presidente
ao tomar posse do governo do país vizinho. Eu concedo, senador Cristóvão, a parte que Vossa Excelência solicita com muita honra. Senador Álvaro, eu sempre, quando estive no Parlamento do Mercosul, fui favorável à entrada da Venezuela. Sempre achei que o Estado venezuelano estava acima do seu governo e que, por isso, era importante para a economia. Mas a maneira como a Venezuela entrou é um processo golpista e que traz grandes desvantagens pela quebra das regras, inclusive porque, de certa maneira, a Venezuela entrou de forma ilegal, conforme os regimentos anteriores, e por isso fica numa posição incômoda, a ponto de que o novo governo do Paraguai, eu até entendo, do ponto de vista legal que eles estão querendo fazer, dizem que só voltam ao Mercosul depois que sai a Venezuela para se discutir com o Paraguai e os 4 que ficarem decidirem trazer a Venezuela. Ou seja, criou-se um impasse por conta da má administração naquele momento. Porque se a gente acha que a Venezuela está muito acima do governo daquele momento e de qualquer outro, tinha que ver que o Paraguai também estava bem acima do governo daquele momento, que veio de um processo de impeachment. Tinha que ter respeitado o Paraguai como uma entidade diferente do seu governo anterior. Até mesmo porque não houve uma ruptura da ordem. Foi dentro da ordem estabelecida constitucionalmente. Foi um grande erro. O que me preocupa, senador Mozarildo, é que aparentemente não é o único erro. E nem é também, além de erro e acerto, não é também a mesma falta de uma estratégia mais longa na política externa brasileira. Durante os 16 anos de Fernando Henrique Cardoso e Lula, pôde-se perceber um aumento muito grande da presença do Brasil no exterior. Houve a abertura, graças a Fernando Henrique Cardoso, de uma posição mais respeitada do Brasil, e ninguém pode deixar de reconhecer que o governo Lula, graças à sua personalidade e à competência do seu ministro das Relações Exteriores, o Celso Amorim, foi possível o Brasil estar presente em muitos momentos, ampliando o número de embaixadas, ampliando os discursos nos diversos fóruns. Lamentavelmente, nesses últimos 2 anos, nós temos visto um recuo da presença brasileira. Aparentemente, a presidenta não tem sensibilidade, não tem gosto, apetite para a parte de política externa. Aparentemente, quem olha de fora como nós, ela não tem gosto disso e relegou. E o Ministério passou a ter menos força, menos influência sobre ela, como tinha Celso Amorim com o presidente Lula quando era preciso. Isso faz com que a gente esteja passando por um retrocesso da presença brasileira no exterior. E, além dos erros e acertos, sobretudo dos erros que têm sido cometidos especificamente, como no caso do Paraguai, tem havido um retrocesso estratégico. O Brasil hoje é um país menos presente, menos respeitado do que era 3 anos atrás no cenário internacional. Muito obrigado, senador Cristóvão. Vossa Excelência sempre com muita lucidez, abordando questões importantes que dizem respeito aos momentos que nós estamos vivendo no Brasil. Eu, ao concluir, senhor presidente, espero que providências sejam adotadas urgentemente para restabelecer a tranquilidade e a segurança entre os brasileiros que vivem no Paraguai. Repito que tivemos um período de paz, de tranquilidade, de segurança jurídica para que os brasileiros lá produzissem, que foi exatamente nesse interstício entre o impeachment do presidente Lugo e a posse agora do presidente Cartes. Nós já esperamos que o governo brasileiro possa rever também a sua posição em relação ao Mercosul, uma vez que considero correta a atitude do novo presidente paraguaio
ao impor determinadas exigências para o retorno do seu país ao bloco econômico. Muito obrigado, senhor presidente.